Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel 16, versículos do 10 até o 13. Amém? Eu quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que estão também pela internet nos acompanhando. Que o Senhor os abençoe e que essa palavra possa também tocar lá no mais profundo do teu coração enquanto eu estiver ministrando. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Samuel 16, do 10 até o 13, que diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços, e disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, e de semblante bonito e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Israel pede um rei ao Senhor, e o Senhor lhe dá Saul. Saul foi aquele homem que tinha tudo para dar certo. Saul foi aquele homem que tinha tudo para ter sucesso. Saul foi aquele homem que teve muitas oportunidades diante dele. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas que recebem de Deus muitas oportunidades, pessoas que recebem de Deus coisas que outras olham e falam: mas como que essa pessoa recebeu em tão pouco tempo? Saul foi esse homem que recebeu essa grande oportunidade. Ele começou bem, ele começou como um grande guerreiro, ele começou indo adiante do povo nas suas guerras, ele venceu os amonitas, ele tinha tudo para dar certo. Porém a palavra do Senhor nos diz que no meio do caminho ele se perdeu. Salomão, ele nos diz uma frase muito importante. Ele diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, porque o fim das coisas revela muita coisa. O fim das coisas revela como foi o trajeto de um homem e de uma mulher. Ele se perdeu no meio do caminho. O que é que faz uma pessoa se perder no meio do caminho? Muitas coisas fazem com que as pessoas se perdem no meio do caminho. Uma delas é a falta de foco. Quantas vezes nós tínhamos uma decisão? Quantas vezes nós fazemos tantos planos e de repente situações, distrações nos desfoca. Outra coisa que faz as pessoas se perderem no caminho é a falta de temor a Deus. A falta de temor faz com que pessoas errem o alvo. A falta de temor faz com que pessoas que estavam em um alto nível desça até o nível mais baixo. Outra coisa que faz com que pessoas se perdem é a quebra de princípios. Pessoas que vivem quebrando princípios dificilmente chegarão a lugares altos, dificilmente chegarão ao porto desejado. Outra coisa que faz com que as pessoas errem o caminho, errem o alvo, é a desobediência. Saul estava incluído em tudo isso, e uma sucessão de erros fez com que Saul perdesse a bênção de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que por causa da desobediência o Senhor não confirma o seu reinado. Por causa da desobediência ele vai perder a bênção. E a palavra do Senhor nos diz que porque ele foi desobediente, o Senhor proveu para si outro rei. O Senhor vai substituir Saul, porque a desobediência nos faz perder grandes oportunidades. Guarda isso no teu coração nessa noite. Existem oportunidades que nós só perdemos porque nós não sabemos obedecer. E a desobediência de Saul trouxe para ele, da parte de Deus, um decreto: rejeitado. O Senhor o rejeitou. Mas deixa eu te contar uma coisa. O profeta Samuel, ele não fica feliz
com a decisão de Deus. O profeta Samuel, ele não fica contente porque o Senhor rejeita Saul. Porque um homem, um pastor, um apóstolo, quando ele unge alguém, ele espera que esse alguém dê certo. Ele espera que esse alguém cumpra o seu chamado com excelência. Samuel esperava que Saul desse certo. Samuel esperava que Saul cumprisse o seu chamado. Quando o Senhor diz, eu o rejeitei, Samuel não queria aceitar, porque Samuel queria dar uma nova chance para Saul. Mas acontece, apóstolo, que tem pessoas que não podem receber uma nova chance. Porque tem pessoas que quanto mais chance você dar a elas, mais elas vão fazer coisas desagradáveis. Tem alguém que já está pegando. Ele não podia receber uma nova chance, porque Deus já conhecia o coração dele. Deus já sabia o que estava dentro do coração dele. E aí, deixa eu te contar um segredo. Existem pessoas que não vão mudar. Existem pessoas que você vai dar chances e chances e chances, e elas continuarão fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque elas não têm desejo de mudar. E quanto mais chance, mais estragos elas vão fazer. Então veja bem, mesmo após Saul ter sido rejeitado, ele ainda continuou no trono. Por quê? Porque Samuel não queria tirá-lo do trono. Samuel não queria que o Senhor o rejeitasse. Até que Deus se apresenta para Samuel e lhe faz uma pergunta juntamente com uma ordenança. E lhe diz, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? A palavra dó em hebraico é abal, que significa lamentar, prantear e queixar. Isso nos deixa claro que Samuel relutou com Deus. Isso nos deixa claro que Samuel não queria que Saul fosse destituído. Queria que ele tivesse dado certo. Queria que o Senhor lhe desse uma segunda chance. Mas o Senhor chega para Samuel com uma palavra incisiva, dizendo, até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ei, enquanto você não se desligar do velho, o novo não vai chegar para a tua vida. Enquanto você tiver com dó de Saul, enquanto você tiver dó de Saul, Davi não chega. Você precisa tomar uma decisão importante e arrancar Saul de uma vez por todas, para que o seu Davi chegue. Oh glória! Pare de lamentar porque não deu certo. Pare de lamentar porque acabou. Pare de lamentar porque foi embora. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existem pessoas que são muito boas na nossa vida, mas por um tempo. Existem coisas que são boas para a nossa vida, mas por um tempo. Existem situações e direções de Deus que são para um tempo. Para cada tempo, uma decisão. Para cada guerra, uma arma. E nós precisamos entender dos tempos. Quando nós entendemos os tempos, nós entendemos quando o Senhor nos dá uma palavra. Existem pessoas que Deus lhes dá uma palavra, elas não entendem. Por quê? Porque elas estão ligadas naquela primeira palavra. Só que para cada tempo Deus tem uma direção. Para cada tempo Deus tem uma palavra. E eu vim da parte de Deus dizer que Deus tem algo novo para você. E você precisa se desligar do velho para aceitar o novo que Deus tem para a tua vida. Quantos podem entender isso? Oh glória! Sabe por que ainda tem muita gente chorando por Saul? Porque não sabe o homem segundo o coração de Deus, que está para ser ungido. O novo assusta mesmo, o novo traz insegurança mesmo, mas o Senhor gosta de fazer coisa nova. E quando o Senhor traz algo novo para nós, sempre é maior e melhor do que o velho. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então não fique com medo do novo. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Não se prenda ao velho. Deus tem uma bênção nova para inaugurar na sua vida. É na sua vida, vai ser algo que Ele vai inaugurar. E aí o texto diz, até quando terás pena, dó de Saul? Eu o rejeitei. Então enche o seu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu já me provi de um rei. O Senhor estava dizendo, olha, eu tenho um novo rei para ungir.
vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque lá está aquele a quem eu vou ungir. Mas Samuel teme pela sua vida. Olha o nível que estava Saul. Samuel teme pela sua vida e fala: Senhor, se ele souber que eu estou indo ungir um novo rei, ele me mata. Mas sabe o que o Senhor diz? Se alguém perguntar, diga: vou sacrificar. O que o Senhor nos ensina com isso? O Senhor nos ensina que as pessoas não devem saber mais do que elas devem saber. O Senhor nos ensina que nem tudo que Ele fala nós devemos sair falando por aí. O Senhor nos ensina que nós precisamos guardar segredo. O Senhor nos ensina que nós precisamos guardar alguns segredos. Sabe por quê? Porque quando eu não guardo alguns segredos, isso compromete o meu sucesso. Já dizia alguém que eu não sei quem é, que aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu não sei quem disse isso, mas eu achei legal. Existem coisas que nós precisamos guardar. Existem coisas que a gente precisa falar só o que for necessário e nada mais do que o necessário. Aprenda a guardar segredo. Crente é assim, crente gosta de testemunhar, crente gosta de falar, mas não é tudo que nós podemos falar. Fale apenas o necessário quando for necessário. Não fale mais do que as pessoas precisam saber. Você sabia que tem pessoas que o problema delas já virou canção no ouvido de outras pessoas? E eu quero dizer uma coisa para você: existem coisas que só Deus e a gente precisa e deve saber. Não saia por aí contando as suas dores. Não saia por aí esparramando os problemas da sua casa, os problemas da sua família. Aprenda a guardar em silêncio a salvação do Senhor, como disse Jeremias. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vai e unge o novo rei. Ele está lá na casa de Jessé, é um dos seus filhos. Aí a palavra do Senhor nos diz que Jessé desce, Samuel desce à casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, eles descem ao lugar do sacrifício. Chegando ao lugar do sacrifício, passa-se o primeiro filho. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel vê Eliabe, Samuel olha para ele e diz: certamente está diante de mim o novo rei de Israel. E o Senhor diz: não olhe para a aparência, porque esse aí eu tenho rejeitado. Eu não vejo como vejo o homem olha o que está por fora, mas eu olho o que está por dentro. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos muito tentados a olhar e julgar pela aparência, mas tome cuidado com isso, porque tem gente que parece que é, mas não é. E tem gente que não parece que é, mas é. Tem gente que parece que tem, mas não tem. Tem gente que parece que não tem, mas é lá que tem. Oh glória! Então tome cuidado ao julgar pela aparência. Nós estamos vivendo em um tempo onde discernimento espiritual está escasso. E se tem uma coisa que faz muita gente errar, é a falta de discernimento. Precisamos ter discernimento e olhar com os olhos espirituais, porque olhos carnais geralmente nos engana. E a palavra do Senhor vai dizer que passa Abinadab, o Senhor diz: não é esse. Passa Samar, não é esse. Passaram os 7 filhos de Jessé, não era ninguém. E aí Samuel fica confuso e diz: Senhor, mas não estava aqui. O Senhor diz: ainda está. Aí ele pergunta: ei Jessé, acabaram-se os mancebos? E Jessé vai dizer: ainda tem um, o menor. Ele apacenta ovelhas. Samuel entende e diz: então ninguém se assenta na mesa enquanto o menor não chegar. Deixa eu te falar uma coisa: Davi não foi convidado, por isso ele não estava presente. Ele não foi chamado para aquele banquete, porque certamente Jessé pensava que Deus via como ele via. Certamente Jessé pensava que Deus escolhia usando os mesmos critérios que ele escolhia. Certamente Jessé pensava que o máximo que Davi poderia ser era um pastor de ovelha. Deixa eu profetizar, você pode levantar a sua mão. Tem gente que olha para você e acha que você não vai passar disso. Tem gente que olha para você e te julga, sabe por quê? Porque não sabe os planos que Deus tem com a sua vida, porque não sabe os lugares altos aonde esses pés ainda irão pisar. Não sabe de candarabacai.
Pai, que quando Deus olha para você, Ele não olha a tua roupa, Ele não olha o teu cabelo, Ele não olha a tua cor. Quando Deus olha para você, Ele olha o que Ele pôs dentro de você. Ai, andala sore candalai, era babachondere mandaia. Deus tem planos contigo. Ei, deixa eu te contar um segredo. O que Deus tem para a tua vida vai causar vergonha no inimigo. O que Deus tem para a tua vida vai causar vergonha do inimigo. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que já disseram para você que você não serve. Ei, tem pessoas aqui que já te disseram que você não se qualifica. Eu vejo pessoas frustradas aqui nessa noite, sabe por quê? Porque eu ouvi uma palavra que roubou a tua esperança, que roubou as tuas expectativas. Mas hoje eu venho declarar que toda palavra contrária, hoje eu venho declarar que toda palavra negativa, toda palavra que é contra o propósito de Deus na sua vida, vai cair por terra agora. E você vai começar a se olhar com os olhos de Deus. Você vai começar a se ver com os olhos de Deus. E toda palavra maldita que marcou a tua vida seja anulada agora no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer algo grande contigo. Deus vai fazer algo grande na tua história. Não é como as pessoas veem, é como Deus vê. Não é como as pessoas querem, é como Deus quer. Deus vai te pôr acima daqueles que disseram que Deus não é contigo. Alguém recebe essa palavra? Deus vai te colocar acima. Ei, nunca subestime ninguém, porque quando a unção desce, quem é ninguém passa a ser alguém. Não subestime ninguém, porque quando a unção desce, o incapaz se torna capaz, o desqualificado se qualifica. Eu venho declarar que há uma unção descendo para algo poderoso de Deus aqui. Há uma unção de qualificação que está sendo derramada sobre pessoas aqui. Há uma unção que qualifica, e essa unção está sobre todo esse ambiente. Ei, de calabandaraia. Você não está aqui por acaso, e aquele que começou a obra não vai deixar nada inacabado na sua vida. Você não está aqui por acaso, e aquele que começou a obra em vós, aleluia, Ele vai concluir, Ele vai terminar. As mãos de Deus estão sobre ti para uma grande obra. Você crê? Nós precisamos entender que sobre nós está uma grande obra. O homem e a mulher que entende que Deus tem uma grande obra na vida dele, na vida dela, não aceita qualquer convite. Lembra de Neemias? Sambalate, Gesem, vem congregar conosco aqui no Vale de Ono. Mas ele respondia: não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Neemias entendia que a obra era grande. E quando você entende que a obra é grande, você costuma não perder tempo com qualquer pessoa. Você costuma não perder tempo ouvindo qualquer coisa. Quando você entende que a obra é grande, você sabe com quem você fala, você sabe em que lugar você vai, você sabe quem você ouve. Quando você entende que a obra é grande, você começa a selecionar tudo que está à sua volta. Eu venho profetizar: ei, se prepare para essa grande obra, se prepare para esse tempo. Há uma grande obra e você não pode mais, perder tempo. Por quê? Porque a obra é grande. Oh glória! Ai pastora, mas eu pequei, eu caí. Se você está aqui nessa noite, ei, pecou, caiu, tem uma notícia para te dar. Jeremias capítulo de número 18, Jeremias desce, vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele começa a observar, o oleiro começa a trabalhar nas rodas, ele está fazendo um vaso, o vaso está lá na mão do oleiro, sendo modelado. De repente, quando o vaso está praticamente pronto, o que vai acontecer? O vaso quebra. Mas quebra onde? Na mão do oleiro. E o que o oleiro faz? Joga o barro fora? Não, ele pega o mesmo barro. O mesmo que deu errado na primeira vez, ele pega ele,
Na casa do oleiro não tem lata de lixo. Na casa do oleiro, todo vaso que quebra tem conserto. Tem conserto. Eu venho profetizar para você nessa noite. Deus não desistiu de você. Ele está dizendo: tem conserto, ainda tem jeito. Ele está dizendo para você nessa noite: eu não desisti de você porque você errou. Eu não desisti de você porque você desistiu de mim. Ainda tem jeito. Esse vaso tem conserto. Você pode crer? Oh, glória! Ele pega o mesmo barro. Ele não dispensa o barro, então não permite que suas quedas e seus fracassos coloquem um fim no que Deus tem contigo. Se você caiu, não se apegue ao chão, levanta. Caiu, não se apegue não, levanta, porque o seu lugar não é no chão. Você precisa entender aonde é o seu lugar. O seu lugar não é no chão. Davi era o menor que faltava no banquete da casa de Jessé. Ele era o menosprezado, ele era o subestimado. Mas deixa eu te contar um segredo: quando Deus escolhe, pode ser desprezado. Se Ele escolheu, está escolhido. Ei, quando Deus escolhe, pode ser o mais humilhado. Ei, Ele escolheu, está escolhido. Quando Ele escolhe, pode ser o rejeitado. Ele escolheu, está escolhido. Quem é que vai questionar o propósito de Deus? Ei, as humilhações que você viveu, ou as rejeições que você está vivendo, não vai mudar nem alterar o propósito de Deus. Os nãos que você ouviu, não vai alterar o propósito de Deus. Os fracassos que você viveu, não vai alterar o propósito de Deus. Não vai alterar o que Deus tem para a sua vida. Eu estou vendo uma mulher aqui que Deus vai fazer uma reviravolta tão grande na vida dela. Daqui a pouquinho eu entrego. Aleluia. Deixa eu te contar um segredo. Deus é aquele que nos vê da forma com que ninguém vê. E porque Deus nos vê da forma com que ninguém vê, foi exatamente por isso que Ele nos escolheu. Foi exatamente por isso. Aí tem gente que fala assim: ó, não vou com a cara dele. Aí Deus fala: mas eu vou. Não gosto dela. Deus diz: mas eu gosto. Ei, não vou convidar ela. Deus diz: mas eu mando chamar. Davi não foi convidado, mas Deus mandou chamar. Deixa eu te contar um segredo. Ei, quando Deus tem propósito contigo, fica tranquilo, você não precisa de convites de homens. Na lista do homem, o seu nome pode não estar, mas o seu nome está na lista de Deus. Ei, o seu nome está na lista de convidados de Deus. Davi não foi convidado para aquele banquete de primeiro momento, mas o Senhor diz: Ele é o principal da casa que não pode faltar. Quando chega a hora da honra, não importa se não te chamaram, Deus vai mandar te buscar. Porque quando chega a hora da honra, ninguém impede, ninguém atrapalha. Ei, quando chega a hora de Deus soprar o teu nome, não tem quem atrapalha. Ei, não tem quem bote gosto ruim para Deus aceitar e ouvir. Porque Deus já te viu, Deus já te escolheu, Deus já tinha algo marcado para esse tempo. Ei, é para esse tempo a bênção de Deus na sua vida. Não convidaram Davi para o banquete, mas o Senhor já havia escolhido. O Senhor já tinha um propósito. Deixa eu te contar uma coisa: tem muita gente que foi convidada por homens, mas não foi escolhida por Deus. Esse é um tempo de seleção de Deus. Esse é um tempo em que o Senhor está selecionando os que Ele chamou, os que Ele ungiu, os que Ele separou. Esse é o tempo que o Senhor está fazendo isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa: aqui tem muito escolhido de Deus. E esses escolhidos de Deus vão começar a brilhar. Esses escolhidos de Deus vão começar a brilhar. Sabe por quê? Porque esse é o tempo. O Senhor vinha ministrando ao meu espírito e dizia: esse é o tempo. E os meus escolhidos vão começar a se manifestar. Os meus escolhidos vão começar a frutificar. Sabe o que é bom dos frutos? É que os frutos falam por nós. Eu gosto dos frutos. Sabe por quê? Porque quem tem fruto não precisa ficar batendo boca com ninguém. O fruto fala.
O fruto revela. Lembra de Jesus? Chega lá os discípulos de João. Ei, João está preso e mandou saber se tu é o Cristo ou se devemos esperar outro. Jesus diz: senta e observa. O mudo fala, o coxo anda, o cego está enxergando. Agora vai lá e conta para João. Fruto fala, fruto denuncia. Ei, fruto denuncia. Então fica tranquilo, aqueles que são chamados por Deus vai começar a frutificar. Aqueles que o Senhor verdadeiramente chamou vai começar a dar fruto. Apóstolo, eu vejo coisa linda nessa igreja. Eu vejo uma igreja florida aqui nessa noite. E esse povo florido vai começar a frutificar de uma forma tão tremenda, de uma forma tão poderosa. Ei, Ramanda Calassora Mandaia. Esses frutos vão começar a falar, esses frutos vão começar a manifestar. Deixa eu correr para nós terminar. A unção de Deus, quando ela vem, ela nos promove. A unção de Deus, quando ela vem, ela nos coloca no lugar aonde devemos estar. E deixa eu te contar um segredo. Quando a unção vem, não precisa bajular ninguém não. Ei, quando a unção vem, não precisa forçar nada. Quando a unção vem, ela te justifica. Quando a unção vem, ninguém te segura. Quando a unção vem, quem olha para você vê que você tem unção. Quando a unção vem, as coisas começam a se manifestar. Quando a unção vem, não sei se só acontece lá onde eu moro, mas tem gente que fala assim: o pastor não me vê. Eu falo: mas Deus não mostrou. O pastor vai te ver o dia que Deus te mostrar para ele. Pegou? Pegou? Quando Deus quer, Deus fala, Deus revela, Deus traz a memória. É Deus que promove. É Deus que vai te promover. Não precisa forçar nada. Fica no óleo. Fica no óleo. Deus vai te promover na hora certa. Fica no óleo. Na hora certa. Na hora certa saberão que Deus te escolheu e te colocarão no lugar certo e confirmarão aquilo que já veio de Deus para a sua vida. Falta ainda o menor. Manda chamar. Veja bem como é que Deus faz. Irmãos, o trabalhar de Deus é a coisa mais linda do mundo. Deus disse assim: ó, Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, e lá dentro da casa dele tem um dos seus filhos que é rei. Aí eu te pergunto, o Deus que revelou que o ungido estava em Belém, o Deus que revelou que o ungido estava na casa de Jessé e que o nome do pai dele era Jessé, não podia ter revelado que ele estava no pasto e o nome dele era Davi? Podia. Mas por que Deus não fez? Porque Deus tem um plano. Quando você ficar perguntando: ai Senhor, por que você não faz isso? Entenda, Ele tem um plano. Deus podia ter falado assim: ó Samuel, pega o chifre de azeite, vai lá no campo, lá em Belém, assim, dá o enderecinho para ele, ó o GPS, pega e vai. Lá tem um menino ruivo, o nome dele é Davi, chega lá, você unge ele. Podia ser assim. Mas quando Deus quer honrar, a honra não vem no anonimato. Deus tinha que ungir, não era no pasto, Deus tinha que ungir na casa. Deus tinha que ungir na casa. Por que Deus tinha que ungir na casa? Porque era na casa que ele era menosprezado. Era na casa que ele era rejeitado. Era na casa que ele não era lembrado. Então o Senhor está dizendo: ei, vai lá, porque é na casa, é no meio dos irmãos, é diante do Pai, é diante daqueles que menosprezam. É lá que a unção vai descer. É lá que eu vou fazer a obra. É lá que eu vou honrar. Ei, se Deus tem um lugar específico para te honrar.
Ei, não vai ser em qualquer lugar. Deus está te levando em uma trajetória para te levar ao lugar específico da honra, porque é no lugar da humilhação que a dupla honra acontece. Então o Senhor está te guiando. Ele está te levando ao lugar aonde a honra vai chegar. Não vai ser em qualquer lugar, vai ser num lugar específico. Oh glória! Quem pode entender esse Deus? Quem pode ver a grandeza do que Deus está fazendo contigo? Você pode entender que o Senhor está fazendo algo poderoso na sua vida? No meio de suas guerras, no meio de suas lutas, no meio de suas lágrimas, Deus está fazendo algo poderoso. Deus podia ter feito de outro jeito, mas deixa eu te contar uma coisa: do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus as coisas acontecem de forma natural, oh glória, e inesperada. O inesperado de Deus está chegando para a tua vida. Então veja bem, a honra tem que acontecer na casa do Pai. A honra tem que acontecer aonde acontece a humilhação. A honra tem que acontecer aonde está acontecendo a rejeição. Então o Senhor tinha um lugar específico, e eu quero declarar nessa noite, na hora certa, no lugar específico, oh glória, olharão para você e verão o teu cálice transbordando. Na hora certa, no lugar específico, olharão para você e contemplarão a glória de Deus sobre a tua vida. Ei, manda um chamar, Davi. Manda chamar. Certamente ele estava sujo do campo, mas era ungido. Era o escolhido de Deus. Oh glória. Certamente ele cheirava ovelha, mas era o escolhido de Deus. Certamente ele não tinha nem tamanho nem cara de rei. Ei, mas era o escolhido de Deus. Porque o que importa não é a aparência, é a unção. Cuidado, o que importa não é a aparência, é a unção. E olha o que o texto diz, 1 Samuel 16, do 12 ao 14. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e da parte de Deus um espírito mau atormentava. Eu quero que você entenda uma coisa. No capítulo 16, Davi é ungido rei na casa do pai. Mas no capítulo 17, o que Davi vai fazer? No capítulo 17, o pai pega um cesto, coloca pão, coloca cereais, coloca queijo e diz: leva para os seus irmãos na guerra. Analise comigo. Capítulo 16 ele é ungido rei, mas no capítulo 17 ele está com um cestinho, levando comida para os seus irmãos na guerra. Porque o nível da honra se revela quando eu obedeço ordens sem reclamar. É aí que o nível da unção se revela. No 16 ele é ungido, no 17 ele está cumprindo ordens. No 17 ele é um serviçal do próprio pai. Davi era ungido, por isso ele obedecia ordens. Porque ungido, ungido obedece ordens. Oh glória! Quem pode entender isso? Justamente porque você é ungido, você obedece ordens. Justamente porque você é ungido, você ouve e obedece. Porque é obedecendo ordens, pega essa, é obedecendo ordens que nós nos encontramos com o nosso destino profético. Quem não obedece ordens dificilmente chegará ao seu destino profético. É obedecendo ordens que nós vamos encontrar com aquilo que nos levará ao nosso destino
profético. Veja bem, imagina o que aconteceria se Davi não obedecesse a ordem do pai e fosse levar comida aos seus irmãos na guerra. Imagina se ele olha para o pai e diz: pai, eu fui ungido a rei, então não vou, porque eu sou o rei. Essa coisa não entrou no coração dele. Essa coisa chamada orgulho não entrou lá dentro. Essa coisa, oh glória, essa coisa da maletinha de presbítero, não tem? Quem lembra? Não entrou não. Não tinha maleta. Ele pegou o cesto e foi. Ele obedeceu a ordem do pai. E glória a Deus, aleluia. Ele pegou o cesto, obedecendo a ordem do pai, e foi. Porque no reino se cresce assim, servindo. Se não serve, não serve. Porque a política do reino é essa, é servir. A política do reino é essa, é obedecer ordem. Tem gente que quer crescer, apóstolo, mas não quer obedecer ordem. Ei, aqui não se cresce assim, ô glória. Você pode entender isso? Aqui não se cresce assim. Aqui não tem como crescer avulso, porque eu estou falando do reino. No reino não se cresce assim. Em qualquer outro lugar pode até crescer, mas no reino não se cresce assim. É por isso que Deus não levanta ninguém sem antes passar esse alguém pelos processos, porque é através dos processos que nós amadurecemos. Deus não levanta ninguém sem passar pelos processos, porque quem não passa pelos processos não amadurece. E são os processos que nos ensinam a ser servos. E todos nós precisamos de alguém que nos instrua, alguém que já pisou nos lugares onde nós vamos pisar. E esse alguém que já pisou vai saber nos dizer quantas pedras tem, que tipo de pedras tem, que tipo de espinho tem, para aliviar-nos. Oh glória. É por isso que nós temos um pastor, apóstolo. Por quê? Porque é alguém que vai nos guiar, é alguém que já passou por caminhos aonde nós vamos passar. Então veja bem, Davi sabia obedecer ordens, e porque ele obedeceu ordens, ele encontrou o seu destino profético. Qual foi o destino profético dele? Encontrar Golias. Porque ele estava obedecendo ordens, agora ele vai encontrar o seu destino profético. Davi chega no acampamento, e quando ele chega no acampamento, o que acontece? Lá no acampamento havia um homem de tamanho anormal, que afrontava o exército de Israel. E esse homem estava afrontando o exército. E quando Davi chega, Davi vê aquela cena. Mas enquanto Davi observa aquela cena, ele ouve rumores. E os rumores eram esse, ó: o homem que derrotar esse gigante, lutar com ele, derrotar ele, o rei vai enriquecer esse homem. O rei vai dar a filha dele para esse homem casar. E o rei vai isentar a casa desse homem de impostos. Davi fala o quê? Tem recompensa? Se tem recompensa, estou dentro. Se tem recompensa, então eu luto. Davi nos ensina que não vale a pena entrar em guerra que não tem recompensa. Davi nos ensina que às vezes nós nos desgastamos tanto entrando em guerras aonde não teremos nenhum tipo de recompensa. É só uma guerra que vai te cansar. É só uma guerra desnecessária que vai arrancar as suas forças. Ei, só entre em guerra se tiver recompensa. Se não tiver recompensa, ei, observa se tem recompensa. Ei, observa se vale a pena. Tem guerra que não vale a pena. Tem luta que a gente entra que não vale a pena. Davi está nos ensinando isso. Se não vale a pena, então não entra. Se não tem as manhas, né, apóstolo? Não entra. Se não vale a pena, então não vai para essa guerra. Davi só animou a ir para a guerra quando alguém mostrou para ele que tinha recompensa. Quando alguém mostrou que tinha recompensa, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Então Davi se apega no quê? Na aliança que ele tinha com Deus. Golias não tinha, mas ele tinha. Oh glória! Quem tem aliança com Deus aqui? Deixa eu conhecer as pessoas que têm aliança com Deus.
Então quem tem aliança com Deus é diferente. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Então ele está dizendo, Deus tem compromisso comigo, eu tenho aliança. Esse aí é um incircunciso, esse aí não tem nada de Deus com ele. Então eu tenho, então eu vou para essa guerra porque o Senhor vai comigo. Enquanto os homens do exército de Saul chamavam Golias de gigante, ele só chamava Golias de Golias. Golias é só Golias. Porque quanto mais nós potencializamos um problema, maior ele fica para nós. Quanto mais nós diminuímos o problema, menor ele fica para nós. Tem gente que ama potencializar um problema. Ei, para com isso. Aleluia. Pare de potencializar aquilo que nem é tão potente assim. Para de engrandecer coisas que nem é tão grande assim. Veja bem, é só um Golias. Para eles era um gigante, mas para Davi ele era só um Golias. E veja bem, Davi havia sido preparado, treinado para aquele momento. Você sabia que você foi treinado para um momento específico? Você sabia que as lutas, as guerras que nós enfrentamos está nos treinando para um momento específico? Você sabia que tudo isso é um treinamento de Deus para um momento específico? Davi enfrenta urso, enfrenta leão, fazia parte do treinamento. Davi é rejeitado, fazia parte do treinamento. Ei, psiu, faz parte do treinamento. Então não reclame, porque faz parte do treinamento. As dificuldades, as lutas faz parte do treinamento. E aí a Bíblia vai dizer para nós encerrarmos, que quando Golias afronta o exército, Davi se levanta. Só que agora, quando Davi está diante dele, o Golias vai afrontar o próprio Davi. Por que o Golias afronta Davi, olha para ele e fala tantas coisas? Porque as afrontas, elas vêm para nos levar a um novo nível. Ninguém chega a um novo nível sem afronta. Antes de você chegar a um novo nível, vai vir uma afronta. Não pense que vai ficar tudo tranquilo. Antes de você subir de nível, vai ter uma afronta. A gente não gosta de afronta, não gostamos de passar por afronta, mas veja bem, não tem como passar para o outro nível sem antes vir uma afronta. A afronta vem por quê? Porque agora você vai subir de nível e você precisa mostrar o quão preparado você está para esse novo nível. Você precisa mostrar o quão pronto você está para esse novo tempo que Deus tem para você. Veja bem, o Senhor está dizendo, enfrente o seu Golias, você tem arma para isso. Enfrente o seu Golias, você foi preparado para isso. Enfrente o seu Golias, vai ter recompensa depois disso. Enfrente o seu Golias. A palavra do Senhor nos diz que Davi vai para frente do Golias. Ei, psiu. E quando Davi vai para frente do Golias, ele não vai de mãos vazias. Ele pega 5 pedras no ribeiro e ele vai para frente de Golias. Levanta sua mão, filha. O nível da honra não será inferior ao nível da vergonha que você passou. O nível da honra não vai ser inferior ao nível daquela vergonha. O que Deus está preparando para a tua vida é muito maior do que você pode imaginar. Prepara as tuas malas, porque tem coisa nova para você viver em lugares específicos. Que vai andar a sora mandala mandalas. Ei, deco mandala brachore candalaia. Veja bem, ele pega a pedra. Ei, para nós hoje é aquela pedra que os edificadores rejeitaram. Quem tem essa pedra? Quem tem essa pedra? Ele pega a pedra. E veja bem, Golias estava fortemente preparado, guardado, protegido, com couraça, com escudo, mas na cabeça havia uma brecha. E Davi pega essa pedra, e acerta onde? Na brecha. Mas o que eu quero que você entenda é o que está escrito em 1 Samuel 17, 49. Davi pega a pedra e lança.
E o texto vai dizer para nós, 1 Samuel 17:49, que o milagre acontece agora. Por quê? Porque Davi lança a pedra, mas o gigante cai com o rosto em terra. Como é que fica isso? Segundo a lei da gravidade, se a pedra acerta aqui, ele tem que cair para trás. Mas Davi lança a pedra e ele cai para frente. Ei, psiu. Tem coisa que é para você fazer, mas tem coisa que é Deus que vai fazer. Jogar a pedra é com você, derrubar o gigante é com ele. Jogar a pedra é com você, mas quem vai derrubar o gigante é ele. Quem vai atrás da pedra é você, mas quem vai derrubar o gigante não é a pedra, é ele. A pedra acertou, mas foi a mão de Jeová que jogou ele com o rosto em terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Está chegando o socorro de Deus para a tua vida. Está chegando provisão de Deus para a tua vida. Aonde a tua mão não puder alcançar, a mão de Deus alcança por você. O que a tua mão não puder fazer, a mão de Deus vai fazer por você. Ei, até aonde você pode, você vai. Mas aonde você não puder, fica tranquilo. Deus vai por você. Deus peleja por você. Deus age por você. Oh glória! Ele caiu com o rosto em terra. Oh glória! Desafiando a lei da gravidade. Oh glória! Veja bem. Aí quando ele cai com o rosto em terra, sabe o que Davi faz? Davi vai lá, pega a própria espada dele e lhe corta a cabeça. O que acontece com muita gente é que o seu Golias cai, e aí você deixa ele caído, não corta a cabeça. Tem que cortar a cabeça, porque se você não cortar a cabeça, ele vai levantar. Existem males que nós precisamos cortar pela raiz. Por quê? Porque senão eles voltam. Tem coisas que se a gente não cortar pela raiz, vai voltar. É por isso que tem lutas que você acha que venceu em um tempo, mas elas voltam. Tem situações que você pensa que já acabou, mas elas voltam, porque tem que cortar. Tem que cortar a cabeça, não basta só derrubar. Você pensa que venceu, mas de repente está de novo lá. Você pensa que já acabou, mas de repente está de novo lá. Essa mulher de verde, levanta a mão aqui, filha. Assim diz o Espírito do Senhor: aquieta a tua alma, porque nessa noite o Senhor está pondo um basta em uma situação que aflige a tua alma. Há um basta de Deus chegando para uma situação na tua vida hoje. E assim diz o Espírito do Senhor: dê a Deus aquelas lágrimas da madrugada. Dê a Deus aquelas lágrimas da madrugada, porque o Senhor nesta noite está trazendo um decreto de vitória sobre a tua vida. Assim diz o Espírito do Senhor: eu te dei oportunidade de cortar esse mal, mas lhe faltou força, lhe faltou coragem. Mas nessa noite há uma espada que desce na tua mão, e essa espada desce sobre as tuas mãos, para que você corte esse mal pela raiz. A barreira já não existirá mais. Há uma autoridade de Deus que vem sobre a tua vida. Receba agora em nome de Jesus. Oh glória! Veja bem, se a gente não cortar, volta. Então destrua de vez, acaba com isso de vez. E deixa eu te falar uma coisa: aonde o inimigo achava que ia te envergonhar, ali o Senhor está promovendo honra. Eu vim da parte de Deus dizer para pessoas aqui nessa igreja que aonde havia vergonha, vai ter honra. Aonde o inimigo afrontava, Deus pega essa afronta e transforma em trampolim para você subir de nível. Oh glória! Para nós encerrar, você já pode ficar de pé comigo, que aí eu entendo que está na hora de acabar e eu paro de falar. Aí eu entendo. Ei, use o que o inimigo está tentando te envergonhar. Use essa arma
para ser o seu testemunho. O inimigo está te acusando por causa do teu passado. Conte o seu testemunho. Conte o que Deus fez. Conte, sabe por quê? Porque é vergonha para o diabo ver um ex-drogado dando glória ao nome do Senhor e adorando a Ele. É vergonha para o diabo ver um ex-traficante adorando o Senhor e ganhando almas para Jesus. É vergonha para o diabo ver uma ex-prostituta, oh glória, fazendo a obra de Deus e levando almas para a casa do Senhor. É vergonha para o diabo. O seu testemunho é vergonha para o inimigo. E deixa eu te falar uma coisa: as bênçãos que o Senhor está para te entregar está a um passo de você, porque a bênção já está preparada. Durante todo esse tempo Deus estava preparando você. Já estava tudo pronto. Durante todo esse tempo Deus estava preparando você. Durante todo esse tempo Deus estava trabalhando em você, porque funciona assim, primeiro Deus trabalha as nossas bases, depois Ele nos mostra ao mundo como um grande edifício. Oh glória, Deus está trabalhando as bases de pessoas aqui. Davi entendia isso, por isso no Salmo 92 verso 18 ele vai dizer que o justo ele é como o cedro no Líbano. Primeiro ele cresce para baixo, depois ele cresce para cima. Deus está fazendo isso, Deus te escondeu para esse tempo. Deus te escolheu para um grande propósito, O inimigo está se levantando, o gigante está levantando. Celebre, comemore, ele só está levantando, por causa do propósito de Deus na sua vida. Mas os planos do Senhor jamais poderão ser impedidos. Deixa eu te contar uma coisa: ninguém vai para o próximo nível sem ter a cabeça de um Golias na mão. Enfrenta essa luta, enfrenta essa guerra, pega a cabeça desse Golias e vai para o próximo nível. Pega a cabeça desse Golias e vai para o próximo nível. Você só vai chegar no próximo nível quando tiver com a cabeça dele na mão. Eu quero que você feche os seus olhos, porque eu quero orar por você. Ainda dá tempo, apóstolo? Oh glória, fecha os seus olhos. Te calamando, rambada la soramanda. Orebaia calabachedere mandala soramanda. Oh, derebai, oh, delecanabamamasi. Erebevude que ela sodarabamandai. Erebanastude de calamandala sodarai. Nada pode mudar os planos do Senhor para nós. Nada pode mudar, meu Deus, o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida desse homem, para a vida dessa mulher. Nada pode atrapalhar, nada pode estragar. Por isso nessa noite, ó Deus, eu apresento homens e mulheres escolhidos do Senhor aqui. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui, Senhor, simplesmente por estar. Há um propósito para essa pessoa aqui nesse lugar. Há um propósito específico para esse homem, para essa mulher aqui nesse lugar. E eu venho declarar debaixo dessa autoridade que está aqui nessa noite, Pai, e debaixo dessa unção profética, eu venho declarar agora, meu Deus, em nome de Jesus, que se levanta agora matadores de gigante, que se levanta agora, Pai, pessoas que vão viver o milagre, homens e mulheres que não se mostrarão frouxos diante da peleja, homens e mulheres, Pai, que serão, meu Deus, invencíveis diante de suas guerras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro estabelecido agora, Pai, uma unção de matadores de gigante sobre esse homem, sobre essa mulher. Em nome de Jesus, recuar, meu Deus, não fará parte dos planos dessa pessoa. Voltar atrás não fará parte dos planos dessa pessoa. Desistir da luta não fará parte dos planos dessa pessoa.
abandonar o chamado não fará parte dos planos dessa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai empoderando esse homem, vai empoderando essa mulher agora. Eu declaro aqui nessa noite, homens e mulheres empoderados, empoderados para viver o sobrenatural, empoderados, Pai, para dar ordem no mundo espiritual e ver estabelecido segundo a palavra que sair da tua boca. Em nome de Jesus, eu declaro ousadia, eu declaro em nome de Jesus Cristo, ousadia, coragem, poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro estabelecido decretos de vitória aqui nessa noite. Eu declaro estabelecido, Senhor, em nome de Jesus, os planos do Senhor. Eu declaro estabelecido agora. Comando de basturia laiandou, ei te calasto rebala mandalaço rama, irialaiandou de kenda de basura mandai, eriandere mandala candoro mahasura maca, ei de rebalaço requede de mandalaço ramanda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há mais ou menos 20 e poucos dias atrás eu estive em São Paulo para fazer um tratamento das minhas pregas vocais. E o médico disse: é 90% cirurgia, porque esse calo na prega vocal já tem mais de 15 anos e ele já estava duro, então não tinha como dissecar só com o trabalho da fono. Mas ele disse: eu vou te passar para fono 21 dias para ver o que acontece, depois fazemos outro exame. E o grupo de intercessão da igreja começou a orar, porque eu não queria passar por uma cirurgia e ter que ficar 90 dias sem pregar, sem cantar. E eu não queria passar por cirurgia, porque aquilo que Deus faz, o homem não chega nem perto, e aquilo que o homem mexe, não fica perfeito. Eu disse: eu não quero passar por uma cirurgia. E o grupo de intercessão começou a orar, começou a clamar pela minha vida. Cadê o grupo de intercessão daqui? Cadê os intercessores que oram aqui? Cadê os que oram? Vocês são preciosos demais. E aí quando foi segunda-feira, eu fui no médico. Passei por um exame de videolaringoscopia. E quando o médico olhou o exame, ele disse: você não precisa operar. Eu vim para dizer para vocês que eu creio em milagre, porque eu sou um milagre. Eu vim dizer para vocês que eu creio em milagre, porque eu vivo milagre. Quando eu comecei a pregar, eu comecei falando devagarzinho. Falei: eu vou tentar, né? Porque agora eu estou agora eu estou debaixo da instrução de uma fono. E eu falei: não, esse negócio não vai dar para mim. Eu vou ser eu mesma. Por quê? Porque o Senhor fez uma obra, e a obra que Ele faz é perfeita. Deus fez uma obra perfeita. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso, e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!